Olá, meus queridos, aqui quem vos fala, professor Michael Dias. Nesse nosso encontro, a gente não vai esmiuçar o conteúdo, muito pelo contrário, a gente vai direcionar naquilo que eu julgo que é o mais importante que a gente saiba, que é o mais importante que a gente tenha esse último contato antes do exame de suficiência. Pois bem, o que a gente já pode começar a identificar que esse exame de suficiência é diferente dos anteriores? Primeiro é a banca, né? A banca mudou. Tanto é que a gente não teve normalmente a gente estava tendo mais de um exame de suficiência por período, considerado, no caso um ano, eram dois, né? E agora a gente está chegando praticamente no meio do ano e está tendo só o primeiro e não tem exatamente a mesma periodicidade que a gente tinha anteriormente. O que houve? A banca foi alterada, não é porque está tendo cambalacho, não é porque não é o caso de vocês se preocuparem com relação à honestidade do certame. É porque é o processo de licitação, é o processo licitatório. Foi feito edital, esse edital teve uma empresa vencedora e a vencedora não é mais a mesma que aplicava o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade até o último exame, até o anterior. E por ser uma entidade ligada à administração pública, o Conselho Federal de Contabilidade ele precisa fazer as contratações por meio de licitação e isso faz com que possa haver esse rodízio por parte das empresas, das bancas, né, que confeccionam as provas que aplicam esses exames de suficiência. Ó, vamos lá, só para a gente ter uma noção do que a gente tem que se preocupar. Então, primeiramente, ali, como eu falei, né, a banca é a Consulplan. Tá, mas não é mais a FBC. O que é mais importante, então, a gente se preocupar em termos de conteúdo? A gente tem aqui a norma brasileira de contabilidade, a NBC TSP, que ela trata sobre o setor público e a estrutura conceitual. De quando que ela é? De 23 de setembro de 2016. Ela tem ao todo, se eu não me engano, são 61 páginas de um arquivo em PDF. E se vocês tivessem que focar num material, se vocês tivessem que focar num ponto específico, eu indicaria que vocês focassem nesse material, nesse conteúdo, a NBCTSP. Por quê? Ela não tem as 61 páginas do PDF de texto para você ler, porque as iniciais ali, né, e as finais não são textos técnicos. Você vai começar lá pela 10, vai até provavelmente umas 50, 51, então dá em torno de 40 páginas para você ler. Na média ali de uns 3 a 4 minutos por página, em 2 horas de você ler. Então eu creio que não é um troço tão sacrificante assim. Você fazer uma última leitura desse conteúdo, se não der, leia metade, enfim. Mas o que ela tem de importante? Ela é uma norma direcionada à contabilidade pública que afetou de maneira bem impactante a contabilidade privada. De que forma? Os princípios de contabilidade. E eu explico isso aqui na tela agora. Porque a gente já viu aqui, né? É do setor público. Entidades do setor público. Mas aí quando a gente olha a contabilidade pública afetando a contabilidade privada, aqui ó, 61 páginas exatamente. Lá na última página, nas disposições finais, ela diz que vai ser aplicado os dispositivos dessa norma, né? Tem os efeitos para serem publicados a partir de 1º de janeiro de 2017, que já estão em vigor, né? E aqui que está um negócio importante nesse item 2A. Ficam revogados a partir de 1º de janeiro de 2017. Olha aqui, ó. A resolução CFC 750 de 1993, que é publicada lá na seção 1 do Diário Oficial de 31 de dezembro de 1993. O que é essa resolução CFC de número 750? É a resolução que trata dos princípios de contabilidade. Então não existe mais os princípios de contabilidade, mas que eles foram revogados, os princípios não existem mais. Não, eu não falei isso. Eu falei que a resolução que tratava especificamente sobre os princípios de contabilidade, ela foi revogada.
Os princípios ainda existem, mas é exatamente esse o objetivo da nossa evolução em termos de norma. Porque o que a gente está fazendo desde 2000 e pouquinho, 2002, 2003, é arrumar a nossa casa para as normas internacionais de contabilidade. E as normas internacionais de contabilidade não possuem princípios de contabilidade. Ela possui, sim, práticas de contabilidade. Os princípios vão continuar existindo. A competência continua existindo? Sim, você vai continuar registrando por competência. Você continua precisando segregar o que é da empresa do que é dos donos da empresa, entidade? Sim. Você cria uma empresa para ela ser perene, para ela ter continuidade? Sim. Você se baseia no registro pelo valor original ou de todas as vertentes que venham em decorrência do registro do valor original, valor corrente, valor líquido e tal. Você continua fazendo tudo isso. Só que não de maneira formal os princípios estão estabelecidos. Eles continuam sendo práticas. E isso é o estabelecido pelas normas internacionais de contabilidade. Foram várias as mudanças. Essa, eu acho que é a principal. E olha, inclusive eu acho que tem muita gente que vai fazer vai prestar esse exame de suficiência e não sabe que os princípios de contabilidade não são mais formalmente estabelecidos por meio de uma norma, por meio, nesse caso, de uma resolução, que era a resolução de número 750 de 1993. Muito bem, então o que a gente vai fazer agora? Normalmente, a gente vai resolver questões. Mas normalmente caem 3 ou 4 questões ligadas à contabilidade pública, né, nos exames de suficiência. A gente não tem acesso ao histórico de acertos por questão. Quer dizer, antigamente a gente até tinha, mas depois eles foram bloqueados. Algumas instituições tinham, mas depois também o acesso para as instituições, para as universidades, né, foi fechado. Você só tinha o score de cada aluno, mas tinha lá tantos acertos, tantos erros, mas não via qual ele acertou e qual ele errou. Ele sabe porque ele tem a prova, mas as estatísticas não eram passadas. Mas historicamente, acerta-se menos da metade, isso enquanto o número é divulgado, né? Acertava-se menos da metade das questões que eram na média, né, em contabilidade pública. Era entre 40% e 45% na média. Então, de 4 questões, o pessoal ficava ali entre uma e pouquinho e 2. De 3 questões, uma no máximo, 2 questões. É pouco. É claro, outras temáticas têm muito mais questões. Contabilidade geral, contabilidade gerencial, contabilidade de custos, ali você tem praticamente metade da prova. Os procedimentos, né, os lançamentos e tal. Então, se você for bem nessas 3, você tem muita chance de entrar só com elas. Porque se você tem 25 questões praticamente, quase metade da prova você vai ter ali. Só com aquilo você já tem chance de conseguir a sua nota mínima para ser considerado suficiente. Mas eu não posso me esquecer que uma questão faz diferença. Se você tiver uma questão a menos do que o mínimo, que é a metade, você não está suficiente. Você vai precisar fazer de novo. Então a gente precisa se preocupar com a parte pública. Precisa se preocupar com outras temáticas da contabilidade que tem menos questão, como ética, como perícia, como auditoria, que são áreas tão importantes para efeito de continuidade operacional, mas que não são tão cobradas em termos de número de questão. Para isso, então, vamos dar uma praticada com as questões de 2017, que são as questões mais recentes que a gente possui. Não tem questão mais recente do que elas. E, inclusive, qualquer coisa que esteja dentro dessas questões já está de acordo com a NBCT-SP. Então, os princípios já estão destacados de lá, porque a norma já está valendo a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, o primeiro exame que foi realizado em 2017 já considera essa situação. Bom, vamos lá na tela, então, aqui, começar. Na resolução das questões, a gente vai para o primeiro exame de 2017. Vamos lá, questão de número 12. Ó. Uma prefeitura municipal doou um terreno para uma sociedade empresária, o que foi enquadrado como uma subvenção governamental. Já peguei a manha da questão. Para esse evento constam as seguintes informações. O valor constante do termo de doação, 1.800.000. Valor justo do terreno, 2 milhões.
Terreno com as mesmas dimensões já registrado na contabilidade da sociedade empresária, 1,5 milhão. Sobre o qual a estimativa de redução ao valor recuperável de 200 mil. Os gestores da sociedade empresária têm razoável segurança de que cumprirão todas as condições estabelecidas e de que a sociedade empresária receberá a subvenção. Então, de acordo com a NBCTG 07, a revisão R1 aqui, que trata de subvenção e assistência governamentais, o terreno recebido da prefeitura deve ser reconhecido pela sociedade empresária pelo valor de quanto? Eu tenho 1.300.000, eu tenho 1,5 milhão, eu tenho 1.800.000 e eu tenho 2 milhões. Bom, vamos para a resolução. Essa norma, que é falar de subvenção governamental, no item 7, ela estabelece o seguinte: subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança. Voltando aqui, ó, razoável segurança de que, primeiro, a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e que a subvenção será recebida. Ela tinha razoável segurança de que cumpriria todas as condições estabelecidas e de que ela receberia a subvenção. Então, a letra A e a letra B, ok. A questão diz que os gestores dizem ter essa razoável segurança. Vou colocar aqui RAZ. Então, quanto a isso, já está certo. Tique. O item 9 diz: a forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma, independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como uma redução de passivo. Tudo isso daqui vai aumentar o patrimônio da empresa. Ativo não monetário obtido como subvenção governamental, que é o que a gente vai ver agora. O item 23 fala: a subvenção governamental pode estar representada por ativo não monetário, como terrenos, e outros para uso da entidade. Nessas circunstâncias, tanto esse ativo quanto a subvenção governamental devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na impossibilidade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção governamental podem ser registrados pelo valor nominal. Aqui na questão não disse nada sobre a impossibilidade de verificar o valor justo desse terreno. Então, deve ser reconhecido pelo seu valor justo, que é 2 milhões. Aí você vem aqui, marca todo felizão a letra D. Essa não é uma questão difícil. A única coisa que você tem que ter em mente, assim meio que de estalo, quando você vai receber algum tipo de subvenção, tem o valor justo? Sim. Se tem o valor justo, é justo você lançar aquilo na sua contabilidade. Não tem o valor justo, aí eu me preocupo com o valor nominal. Nesse caso eu tinha os 2 milhões. Eu posso esquecer todo o restante simplesmente porque eu já tinha o valor justo, ok? Vamos voltar então para continuar com a nossa resolução. Muito bem, agora vamos para a questão de número 25. Aqui é o gabarito, né? Letra D da questão anterior. Questão de número 25 do primeiro exame de 2017. O município brasileiro utiliza o plano de contas aplicados ao setor público, o PECASP. Nenhuma surpresa, né? Em 2 de janeiro de 2017, esse município efetuou o lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e registrou em sua contabilidade pelo regime de competência. Também nada demais. No dia 2 de março, o município arrecadou 40 mil relativo ao IPTU. Considerando-se o plano de contas, o PECASP, e o caso apresentado, os lançamentos contábeis que representam a contabilização do fato ocorrido em 2 de março de 2017, o recebimento, aqui a arrecadação, envolverão contas apenas de natureza, aí a gente tem controle financeiro patrimonial, orçamentária patrimonial financeira, financeira orçamentária de controle, patrimonial orçamentária de controle. Então aqui está falando, arrecadação de 40 mil. Vamos
Vamos olhar então aqui a resolução. O PCASP está estruturado em grupos, de acordo com os atos e os fatos registrados da seguinte forma. Primeiro, natureza de informação orçamentária. Ela registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. Me parece então que tem orçamentária aqui no meio, né? Execução orçamentária é você receber o que você previa que ia receber. Mas guarda essa informação. Segundo, natureza de informação patrimonial. Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio líquido. Olha, variou? Porque entrou mais dinheiro, né? Então aqui eu teria também patrimonial, mas guardo a informação, guardo a segunda. Informação de controle. Registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Está aqui, ó, controle. Então, as contas contábeis são evidenciadas da seguinte forma dentro do PCASP. Está aqui, ó. Patrimonial, orçamentário e controle. Então, eu tenho ativo e passivo dentro do patrimonial. Variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa também dentro do patrimonial. No orçamentário, eu tenho o controle da aprovação do orçamento, do planejamento e também, os dois, né, no caso, o planejamento e o orçamento, e o controle da execução do planejamento e do orçamento. Então, aprovo e executo. Esse é o orçamentário. Sempre relacionado ao plano e orçamento. E por fim, o controle, eu falo de controles devedores e de controles credores. O plano de contas, o PCASP, ele não possui nenhuma natureza de informação financeira, não é dito isso em nenhum momento. E quando a gente pega as alternativas, a gente vê que A, B e C mencionam contas de natureza financeira. E aqui o que eu fiz, ó, marquei orçamentário, patrimonial e controle. Aí eu volto. Orçamentário, patrimonial, controle. Orçamentário, patrimonial, não tem controle na letra B. Orçamentário não tem na A, patrimonial, controle. Letra C, orçamentário, não tem patrimonial, tem controle. Então, ó, aqui tem financeira, não vale. Aqui tem financeira, não vale. Aqui tem financeira, não vale. O que me sobrou? A própria resposta, que é a letra D. Essa questão eu acho mais fácil do que a anterior, porque o PCASP ele não trata sobre o aspecto financeiro. A contabilidade pública é muito direcionada para controle. Controle do que foi planejado, controle do que foi executado, controle do que foi arrecadado, mas tudo isso para composição patrimonial, não necessariamente para controle financeiro. Quem faz isso é controle externo. Então aqui, essa questão é relativamente simples se você tiver esse conhecimento em mente. É por isso que eu estou, inclusive, revendo isso daqui com vocês. Então a gente passou essa daqui, a questão correta, eliminando todas as financeiras, é a letra D. Ainda no 2017, o primeiro, a Lei 4.320 de 64, em seu artigo 105, dispõe que no balanço patrimonial o passivo é classificado em passivo financeiro e passivo permanente. Também nada novo aqui, bem antigo, né? Antigo pra caramba, de 1964. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que, primeiro, passivo financeiro compreende dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Olha, passivo financeiro. Isso me parece correto, né? Mas, pô, letra A eu vou ficar muito desconfiado, né? Letra B, o passivo permanente compreenderá dívidas flutuantes e outros pagamentos que dependam de autorização orçamentária. Permanente não. Não tem autorização orçamentária com passivo permanente. Me parece que está errada. Mantenho a letra A como resposta por enquanto. Passivo financeiro compreende dívidas fundadas, até aqui certo, e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. O financeiro não tem a autorização legislativa, porque você independe de autorização orçamentária, já é o financeiro. Também iria embora a letra C. E na D, passivo permanente
compreenderá dívidas flutuantes e outros pagamentos que independam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Também não me parece que está correto não, mas vamos então à resolução mais detalhada. Ó. A gente precisa saber o conceito de passivo financeiro e passivo permanente. Eu já estava passando isso lá na tela anterior. No balanço patrimonial, o passivo é classificado em passivo financeiro, passivo permanente, conforme o artigo 105. Ele fala lá, ó, passivo financeiro, chave para a gente responder essa questão, compreenderá dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Aqui está a letra A, certinha. E o permanente, dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Ó. E outros pagamentos dependam de autorização orçamentária. Não é. É a autorização que a gente terminou de ver aqui, legislativa. Então a letra B está fora. Aí a C a gente já viu que está fora também, né? E a D, que é o passivo permanente, que é a dúvida. Independam de autorização legislativa. Aqui, outras que dependam de autorização legislativa. Aqui que independam de autorização legislativa. Aqui também está fora D, me sobra letra A como gabarito. Agora, essa questão é pura questão de concurso público, que é pegadinha mesmo, porque aqui nesse caso, entre a A e a D, se você der uma escorregada pequena no seu raciocínio, você vai marcar a letra D. Porque você vai ficar desconfiado, não pode ser a letra A, está muito fácil, deve ter alguma pegadinha na A e você vai marcar a D. Então tome muito cuidado com esse tipo de questão, porque essa é a típica questão para pegar as pessoas que estão mais desavisadas ali na hora de fazer o exame de suficiência. Bem, vamos seguir? Vamos para... Aqui a gente já viu a resolução, né? A última questão que veio de contabilidade nesse concurso, que foi a 27. Esse concurso não, né? Nesse exame. O município brasileiro registrou os seguintes fatos na sua contabilidade durante um determinado período contábil. Recebeu receitas tributárias no valor de 1.000. Empenhou despesa corrente 850. Liquidou despesa corrente 600. E pagou despesa corrente de 500. Não houve qualquer tipo de cancelamento. Isso aqui é importante para a gente saber que o que vale aqui em cima é o que está de fato valendo. Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a Lei 4.320, é correto, então não precisa inverter o cérebro, né? É correto afirmar que ao final do período contábil, o município brasileiro deverá escrever restos a pagar processado ou não processados e os valores. Então, trabalhar com restos a pagar, esse é o conceito que a gente precisa saber. Então, a gente precisa saber o conceito de empenho, liquidação e pagamento. Então, pela Lei 4.320, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, essa despesa do enunciado, vamos imaginar que seja de uma compra de um lote de mesas. Então, quando a prefeitura autoriza a compra desse lote de mesas, é emitida uma nota de empenho, que gera a obrigação da prefeitura em pagar esse valor. Notem que, por enquanto, estamos falando apenas em autorização e obrigação. Nesse caso, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Na nossa situação hipotética, a compra das mesas foi autorizada e o fornecedor entregou uma parte da encomenda. Nesse momento, é feita a liquidação da despesa, que a prefeitura recebeu essa parte da encomenda e com isso passa a ter o direito adquirido sobre elas. É a proprietária, né? E no artigo 62 fala lá, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, que já foi feito aqui. Seguindo, significa que a prefeitura só pode pagar depois que a liquidação foi feita. Empenho em liquidação, depois vem o pagamento. Se o pagamento só pode ser feito após a liquidação, significa que para o fornecedor poder receber o valor total que foi empenhado, aqui, que o poder receber o valor, é preciso ainda realizar a liquidação da diferença do valor que foi empenhado e o que foi liquidado, não importando quanto já tenha sido pago. E nesse caso, a prefeitura empenhou
850. Liquidou 600, mas ainda precisa liquidar 250. De que maneira? Escrevendo em restos a pagar, porque nesse caso aqui é não processado. Então, voltando, ela tem um empenho total, aqui nesse caso de 850, olha aqui, ó, tem a liquidação de 600, pagou só 500, então essa diferença entre os 600 e o 850, que é o 250, é o que ela deve escrever em restos a pagar não processados no valor de 250. Por que não processados? Não processados porque ainda não foi liquidado, que é o que está aqui, ó. Empenhou 850 e liquidou. Ainda é preciso liquidar 250 que não foram liquidados. E nesse caso tem que escrever em restos a pagar não processados. Então essa aqui é a manha da questão. Não é uma questão difícil, eu acho que essa é uma questão até mais fácil do que as anteriores, mas se você tiver a noção de empenho, de liquidação e de pagamento, você não erra essa questão nem a pau. Bom, vamos ver a última. É uma questão do segundo exame de 2017. Número 26. Considerando-se o disposto no MCASP, o registro contábil da constituição de uma provisão será efetuado a crédito de conta de provisões e a débito de conta pertencente a qual grupo? Créditos empenhados a liquidar, créditos empenhados em liquidação, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. Tá? Nessa questão a gente vai ver ali DDR, que é disponibilidade por destinação de recursos. Vamos lá. A contabilidade ao setor público possui muitos aspectos específicos. E excetuando toda essa especificidade, a contabilização é feita da mesma forma que a gente está habituado a ver no setor privado. Então a despesa orçamentária é dividida em duas etapas, planejamento e execução. A gente já viu isso inclusive no início dessa aula. Cada uma dessas etapas também tem as suas fases, mas não cabe entrar no detalhe aqui, né, nesse tipo de questão. O que eu quero é só detalhar uma fase da execução da despesa orçamentária, que é chamada de em liquidação, que puxa o link com a questão anterior. Essa fase busca o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador, e não necessariamente do empenho. Isso possibilita a separação entre os empenhos não liquidados, que possuem o fato gerador, dos que não possuem, evitando essa dupla contagem para fim de apuração de passivo financeiro. Então, você pega liquidado e não liquidado, você já sabe o que vai acontecer com os restos a pagar. Então, ao se iniciar o processo de execução da despesa orçamentária, caso se tenha ciência da ocorrência do fato gerador, essa conta crédito empenhado a liquidar deve ser debitada em contrapartida da conta crédito empenhado em liquidação, porque o que está a liquidar está contra o que está em liquidação, no montante correspondente à obrigação que já existe no passivo. E o procedimento para a despesa orçamentária pelo MCASP é assim, ó. Houve o empenho da despesa orçamentária. É o orçamentário, crédito disponível no débito e o crédito empenhado a liquidar no crédito. Natureza da informação, nesse caso vai para controle, sistema de controle. Execução da disponibilidade de recursos. E aqui o DDR, que está comprometido também por empenho. Pensando agora, quando ocorre o fato gerador, não a despesa orçamentária. Eu tenho patrimonial, variação patrimonial diminutiva contra um passivo circulante. E no orçamentário, crédito empenhado a liquidar, crédito empenhado a liquidação. Está mais ou menos aqui a resposta para a nossa questão, ó, pelo que a gente está vendo agora. Aí eu sigo no momento da liquidação da despesa, no orçamentário, crédito empenhado a liquidação, crédito empenhado liquidado a pagar. Essa é a sequência lógica. E no sistema de controle, vou ter o DDR comprometido por empenho e o DDR comprometido por liquidação e entradas compensatórias. Esse é um sistema de controle que a gente não vai usar nessa questão. Então, uma dica que eu costumo dar aos alunos é que a conta variação patrimonial diminutiva, o que eu tinha marcado aqui, ó, variação patrimonial diminutiva, é para a contabilidade do setor público, mesmo que as contas de despesas para a contabilidade do setor privado. Muito recorrente. Da mesma forma, é a conta variação patrimonial aumentativa e as contas de receitas. Então, nesse caso, esses procedimentos contábeis estabelecidos no MCASP, podemos concluir que para a constituição de uma provisão, será efetuado a crédito à conta de provisões, passivo circulante, pensando numa empresa, e o débito
na conta de variações patrimoniais diminutivas. Aqui, ó. Letra D de dado. Não é uma questão difícil. Se você tivesse esse raciocínio de que a variação patrimonial diminutiva está para a contabilidade pública com uma despesa está para a contabilidade privada, acabou, meu amigo, teu problema foi pra cucuia. Paro por aqui, era rápido, a gente resolveu aí acho que 5 questões. Passei algumas coisinhas que vocês precisam estudar. Agora é mais relaxar, meu amigo. Não adianta se estressar muito, o que você tinha que estudar você já estudou. É dar uma ouvida numa música aí que você gosta e tal, comer alguma coisinha que você acha bacana, de repente ver um episódio de um filme, de um seriado, uma coisa aí que você gosta, porque agora pegar coisa técnica é só para se estressar. Eu sou contra fazer esse tipo de coisa em véspera ou muito próximo de qualquer tipo de avaliação que você tenha para fazer, quando é uma avaliação mais pesada, né, mais densa. De resto, não digo boa sorte, eu digo boa prova, bom exame para vocês. Depois, se puderem, aí contem como vocês foram. Enfim, mantenham contato, porque é muito provável que a gente vá se ver ainda em futuro próximo, vocês fazendo concursos, vocês crescendo na carreira, evoluindo na carreira de vocês, beleza? É isso daí, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal.